A CPI da pandemia no Senado ouviu hoje a médica Nise Yamaguchi. Ela que é defensora de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid. Nise negou a existência de um assessoramento paralelo ao presidente Jair Bolsonaro na questão da pandemia. A médica disse que não defendeu mudanças na bula da cloroquina para que o remédio seja indicado para a Covid, mas apresentou um rascunho de um decreto que tratava dessa alteração. Nise Yamaguchi foi convidada para prestar esclarecimentos sobre um suposto assessoramento paralelo ao presidente Jair Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia. Uma das principais defensoras do tratamento precoce, o nome de Nise foi citado em depoimentos à comissão pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Os dois afirmaram que a médica teria defendido em uma reunião no Palácio do Planalto a mudança da bula da cloroquina, medicamento sem comprovação científica contra a Covid. Não existiu ideia de mudança de bula por minuta e nem por decreto. Então o presidente da Anvisa mentiu? Eu acho que ele, pelo menos ele deveria então apresentar a minuta, porque nesse momento não houve minuta de mudança de bula. Estou explicando para o senhor. Apesar da negativa, a médica entregou à CPI uma troca de mensagens na qual é possível ver a minuta do decreto, que permitiria o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em toda a rede pública de saúde. Ao fim da troca de mensagens com o anestesista Luciano Dias Azevedo, a médica escreve: "Este decreto não pode ser feito assim, porque não é assim que regulamenta pesquisas clínicas. Exporia muito o presidente." Mesmo negando a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente, Nise confirmou a participação em reuniões com o empresário Carlos Wizard e com o ex-assessor da presidência Arthur Weintraub. Admitiu ainda que foi consultada pelo presidente Bolsonaro sobre dados científicos da cloroquina. Eu tomei o cuidado, então, de esclarecer que as doses deveriam ser mais baixas, né? Isso, senador, realmente eu tenho que caracterizar isso muito bem, que isso foi feito dentro do ambiente técnico do Ministério da Saúde. O relator da CPI, Renan Calheiros, usou vídeos antigos para questionar a opinião atual da médica. Em um deles, do ano passado, Nise defendia o tratamento precoce. Nós temos evidências científicas robustas falando que o tratamento precoce salva vidas e, portanto, não é necessário vacinar aleatoriamente uma população inteira, dizendo que é a única saída. A senhora mantém o que afirmou? A vacina, ela não deve ser... Que o tratamento precoce é tão importante quanto a vacina. Não, eu digo que uma coisa é o tratamento. Então retira o que falou. Não, também não. A afirmação sem comprovação científica irritou o presidente da comissão. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Alice. Essa é a Copa que precisa ser feita. Pelo amor de Deus, doutora Alice, sabe o que é? Não escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de 2 vacinas. 2. Essa CPI foi criada para isso. Para quem perdeu parente, para quem perdeu irmão, para quem perdeu pai, para quem perdeu mãe. E a senhora não conseguiu salvar os seus pacientes todos. A senhora me desculpe, mas essa voz calma convence as pessoas que estão nos vendo. Então quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. Nise também foi rebatida por senadores médicos que integram a CPI da pandemia. Não existe imunidade para um vírus quando você é contaminado por outro vírus. O senador Otto Alencar fez uma espécie de sabatina médica. A senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. Ao fim da sessão, o presidente da CPI afirmou que a comissão já tem provas da existência de um assessoramento paralelo e que o tema da cloroquina foi superado.
Também nesta terça, o presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que recebeu uma carta de governadores pedindo a troca do requerimento de convocação para o de convite, mas que, por enquanto, está mantida a obrigatoriedade da participação de 9 governadores. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que é a relatora do pedido de suspensão dos depoimentos, solicitou durante a tarde informações ao presidente da Comissão de Inquérito e também a manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República sobre o caso.